Não tem muito o que falar, né? Segue @PenaVerdeShop, segue Bruno Ramon, foi Bruno que fez, e usa o meu cupom Canto Rubro Negro para dobrar o seu primeiro depósito na casa de apostas. Vamos ver o que Wagner Lopes tem a dizer depois da nossa eliminação na pré-Copa do Nordeste. O Vitória tá fora da Copa do Nordeste 2022 e todo mundo sabe disso. Vamos nessa. Boa noite. Entrevista com Wagner Lopes, técnico do Vitória, após o jogo em que o Vitória foi eliminado da Copa do Nordeste 2022 ao perder nos pênaltis para a equipe do Botafogo da Paraíba. Hilton Matos, da Rádio Sociedade. Com essa eliminação de hoje, como essa eliminação, digo melhor, de hoje, pode interferir no jogo de segunda-feira? Boa noite, Wilton. Muito comentado aqui no pós-jogo, inclusive. A gente fica triste, né, com o resultado. Óbvio que a gente não esperava uma eliminação. Mas agora na oração, no vestiário mesmo, eu já disse que tem que virar o chip, tem que trocar. Não adianta a gente ficar pensando no que aconteceu, né, e concentrar. A gente vai viajar para Maceió e ficar concentrado e manter a mesma intensidade, tanto do primeiro no segundo tempo. Não perder o poder de concentração. Para nós é um jogo fundamental. Não perder o poder de concentração, né, que ele falou. E a gente vai lá para Maceió sabendo da importância de trazer um resultado positivo de lá. Então mudar a mentalidade, descansar e pensamento positivo. William Falcão, da Rádio Conexão. Wagner, por que o Vitória mudou tanto a postura no segundo tempo, depois de fazer um grande primeiro tempo? Porque fez isso em todos os outros jogos, ué. Só que ontem não deu certo e aí a galera reclama. Boa noite, William. A gente ainda pontuamos isso no vestiário, né? O 2-0 parece um resultado confortável, mas não é. Então, eu sempre chamo a atenção para que a gente entre concentrado e, na maioria das vezes, os primeiros 6 minutos do segundo tempo e os últimos 6 minutos são onde acontecem os vacilos. Nós vacilamos em algumas situações e praticamente... Ele está deixando claro que pediu para a equipe voltar ligada e a equipe não voltou. Oramos para reagir em muitos momentos. Então, consertar, chamar, conversar, mostrar onde a nossa reação tem que ser melhor, mais rápida, e para a gente manter a mesma intensidade, tanto do primeiro como do segundo tempo. Clério Samurim, da Rádio Metrópole FM. Diante do placar de 2-0, o Vitória subestimou o adversário? Oi, Clérison, boa noite. Não, eu sempre prego e exijo que os meus jogadores tenham o máximo de respeito com o adversário. É claro que a gente não sabe o que vai dentro, né? Cada um tem um pensamento, mas jamais passou pela cabeça que a gente fosse baixar a intensidade no segundo tempo. Então, a orientação nossa era para que a gente mantivesse a mesma atenção, a mesma concentração e jogasse para frente, buscasse o resultado, que é o que a gente queria. PV Araújo, do Galácticos Online. Qual o peso do resultado de hoje para a decisão contra o CRB? Mesma pergunta. Então, PV, a gente tem que mudar, né? Nós temos que trocar o chip, pensar agora na Série B e eu quero acreditar que o que passou a gente não consegue mudar. A partir do momento que a gente não consegue mudar o resultado adverso nos pênaltis, é concentrar, é descansar para o jogo do CRB e fazer o nosso melhor lá para deixar o Vitória na Série B, que é o que a gente quer nesses próximos 2 jogos, buscar 2 vitórias. Fábio Almeida, da Rádio Excelso. Nos 2 jogos, o Botafogo aproveitou os momentos que o Vitória tirou o pé do acelerador. Mas hoje, por que não manteve a intensidade igual ao jogo contra o Cruzeiro, que é muito superior ao adversário? É o que nós pedimos no intervalo, né? Manter a mesma seriedade, a mesma concentração, que o jogo não tinha acabado ainda, que estava 2-0, mas que era um resultado perigoso. Infelizmente, numa bola parada, onde nós tivemos erro na marcação, o cara cabeceou praticamente sozinho, houve um desencaixe. Mas assim, eu sempre vou estar na frente dos meus comandados, eu sempre vou estar assumindo a responsabilidade, mas a gente sempre pontua, a gente sempre pede atenção, reagir rápido após a finalização, até para proteger o nosso goleiro.
Então nós tivemos 2 gols que nós poderíamos ter evitado e obviamente que ninguém fica satisfeito com isso, mas é orientar os nossos jogadores, é pedir maior poder de concentração para virar a chave e pensar na Série B agora. Anderson Matos, da Itapuã FM. O que houve com o Vitória, que tinha o controle total da partida até o intervalo e no segundo tempo cedeu o empate? Mesma coisa. É praticamente o que eu acabei de falar. Nós diminuímos o poder de concentração, né, numa bola parada no escanteio, houve o desencaixe na marcação e tomamos o gol. No segundo chute de fora da área, nós não diminuímos para encurtar na batida e na reação nós deixamos o atacante tomar a frente. Então, são erros que a gente comete. Óbvio que ninguém quer cometer erros, mas que custaram 2 gols. Então, depois, nos pênaltis, infelizmente, nós não conseguimos ter tranquilidade para vencer nos pênaltis. Então, a gente no intervalo pontuou que era um resultado perigoso, que tinha que entrar com a mesma atenção, a mesma concentração, mas nós não conseguimos. Então, eu como treinador, eu assumo a responsabilidade pela desclassificação. A gente sabe que dói, é doído, não só financeiramente, mas também dentro de casa. Mas a gente precisa ter força, ter pensamento positivo para recuperar os jogadores, para dar uma palavra de incentivo, para cobrar. A nossa cobrança interna sempre vai ser muito forte, leal, mas forte. Então agora é trocar o chip e pensar no CRB. Para encerrar essa entrevista, uma pergunta de Reinaldo Oliveira, da Transamérica FM. Wagner, depois de um primeiro tempo com poucos sustos e ainda vencendo por 2-0, o que aconteceu com o time na segunda etapa? Gente, são 8 minutos de coletiva com a mesma pergunta. Isso que aconteceu pode interferir no quesito psicológico para a reta final da Série B? Boa noite, Reinaldo. Praticamente as outras perguntas são iguais à sua. A gente não queria voltar para o segundo tempo diminuindo a intensidade, diminuindo o poder de concentração, mas aconteceu. Nós tomamos 2 gols que, no meu entendimento, a gente poderia ter vencido mais duelos. Quando você começa a perder os duelos individuais, o 1 para 1, você começa a sofrer, começa a correr riscos, e nós perdemos o duelo no escanteio, quando tomamos o primeiro gol, duelo individual, na bola aérea, e depois também perdemos o duelo individual quando o Esquerdinha trouxe para finalizar. Não reagimos a tempo de tomar a frente e tirar a bola, no rebote que nós tivemos. Então é óbvio que a gente não queria, a gente queria controlar o jogo, nós queríamos continuar atacando, continuar com poder de concentração, mas infelizmente nós não conseguimos, e aí acabou indo para os pênaltis, e nos pênaltis a gente não teve a mesma eficiência que a gente teve nos treinos. Então é levantar a cabeça, é trocar a mentalidade. Eu não acho não, eu acho que teve. Os 5 principais acertaram. É pensar na Série B agora, porque nós temos 2 jogos importantes e a gente precisa descansar os jogadores para viajar para Maceió para fazer um grande jogo. Depois voltar aqui contra o Vila Nova e também manter o mesmo que a gente vem fazendo, né, de jogos em casa, sem baixar a guarda, sem baixar a cabeça e principalmente continuar com a mesma intensidade para buscar as vitórias que a gente precisa. Não tenho muito o que falar da coletiva não, a galera repetiu a pergunta na maioria das vezes. O que me chamou a atenção foi ele ter falado que chamou a atenção no vestiário para voltar ligado, e o time não voltou ligado, foi basicamente isso que ele quis dizer, mas ele não pode falar porque se ele fala isso, ele joga merda no ventilador e cai em cima dele. Ele quis dizer que ele cobrou essa atenção, mas a equipe voltou desligada, desleixada e nos custou a classificação. É isso, galera, deixa o like, espalha o vídeo, tamo junto, um abraço.